Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Nós temos o prazer de receber aqui hoje no Gazeta Entrevista o André Dias, que é diretor de afiliadas da Record TV e está aqui em Rio Branco. Participou hoje com a gente de um evento da TV Gazeta, o Dia Estratégico da TV Gazeta. Hoje nós apresentamos aos nossos anunciantes, aos nossos parceiros, os números da mais recente pesquisa da TV Gazeta, pesquisa de audiência aqui no estado. Para variar, mais uma vez, somos líderes e, claro, a Record TV, que é a nossa cabeça de rede, também tem um papel fundamental nessa conquista. Então, André, bem-vindo aqui ao Gazeta Entrevista. É muito bom recebê-lo aqui no momento em que a TV Gazeta traz esses números e que a gente fica feliz de saber que somos líderes e que temos também a TV Record como uma grande parceira, que é quem alavanca a programação nacional. Bom, primeiramente eu quero agradecer à TV Gazeta pelo convite de estarmos aqui nesse dia estratégico, nesse dia importante, em que ela se posiciona para o mercado, para seus parceiros, seus clientes, de forma não diferente do que esperávamos, né? E todos nós queremos ser líder. Não tenha dúvidas que sempre o ser humano ele quer se destacar em alguma coisa. E quando você se propõe a fazer comunicação, que é o caso da TV Gazeta, é o caso também da Record TV, você tem que buscar a excelência em tudo que você faz. Por isso que a Record TV e a sua rede de emissoras afiliadas, eles têm tido um empenho, seja de produzir o jornalismo net, a teledramaturgia, os programas de auditório, e fazer com que a sua rede também produza, dentro do seu espaço local, tanto o seu jornalismo, como também, ainda que seja um programa terceirizado, mas que ele tenha uma qualidade e um compromisso de levar ao telespectador o entretenimento, a notícia, de forma profissional e com qualidade. Então, esse dia estratégico aqui no Acre foi exatamente para revelar que toda essa estratégia da emissora tem dado certo, tem liderado no seu horário local e liderado com muita distância da emissora A e a emissora B. Então, isso coroa, isso parabeniza, isso premia muito a qualidade de vocês. A TV aberta hoje enfrenta uma série de desafios. A própria concorrência das outras emissoras, né, as TVs fechadas, as TVs a cabos, que têm se popularizado muito, e as mídias sociais, a internet, o conteúdo on demand, enfim. Como é que é para se manter na liderança diante de um cenário tão adverso, né? A TV Record tem cumprido essa missão. Mas você vê que você tem essa multifacetária do telespectador, mas ele não deixa de consumir a televisão. Ele pode consumir de forma diferente, seja o conteúdo on demand, mas ele quer consumir o principal veículo de comunicação de massa, que é a TV aberta ainda. Nós tivemos recentemente agora no Guarujá uma convenção de vendas, em que nós levamos todas as nossas 108 emissoras e levamos diversos especialistas do mercado exatamente para mostrar para nós mesmos aquilo que nós já sabemos, mas que o mercado em algum momento tenta contrariar, dizendo que é o fim da TV aberta, o digital e as outras maneiras de assistir o próprio conteúdo. E esses especialistas dizem o contrário, são estudiosos, são pesquisadores que mostram através de estudos que a TV aberta nunca foi tão consumida quanto hoje. Nós somos o segundo maior país em número de horas à frente de um aparelho de televisão. Só perdemos para os Estados Unidos. Em alguns segmentos nós somos até o primeiro. Quando você compara novela, nós assistimos mais novela do que o próprio americano. Óbvio que o americano ele vai mais na linha de shows, ele vai mais na linha de entrevistas. Então nós entendemos que isso é um desafio para que nós também venhamos nos reposicionar, para que o nosso conteúdo, a exemplo do Pochá, que tem um programa de entrevista hoje na Record TV, fechando as noites durante a semana. E qual é a nossa estratégia de trazer o Pochá para a Record TV, haja vista que é um blogueiro, ele é redator, ele é apresentador, ele é ator, ele é multifacetário.
é exatamente trazer esse público dele. Tem dado certo. E tem dado Porque certo. eu, pelo menos, como é muito tarde, para mim, eu vejo as entrevistas pelo tablet, às vezes pelo Você telefone. pode assistir pelo Record Play. Então, o desafio é você realmente ter que se reposicionar nesse ambiente muito mais competitivo hoje, ok? Mas todo o foco é competir para atrair o público da TV aberta. Outra questão que eu falo com experiência é essa relação entre a cabeça de rede e as afiliadas. Eu já passei em afiliadas de todas as redes e a Record, ela dá muita liberdade para a gente criar, entendeu? Isso é uma via de mão dupla, porque na medida em que a gente ajuda a rede, eles também nos ajudam. Perfeito. Como é que tem sido essa parceria? Eu acho que nós não temos que entender de outra maneira, de outra forma, o regionalismo. O regionalismo é isso. E é óbvio que para você falar do seu regional, você tem que ter tempo para isso. Por exemplo, nós estamos aqui num programa de entrevistas e nós estamos transmitindo para o sinal aberto aqui no Acre. Muitas emissoras já não têm mais esse tipo de programa. Se ela tem, naturalmente, um canal Pay TV, ela coloca as programações de análise, de debate, muito mais nesses canais, para que a TV aberta, ou seja, o seu espaço diário seja para programação, vou dizer até um pouco mais dinâmica, né? Não tão analítica e tão da forma conversativa como nós estamos tendo aqui agora. Então não há outra maneira de você falar do regional sem dar espaço para a emissora mostrar o regionalismo. E com isso, ela tem naturalmente toda a liberdade de encontrar a sua linha editorial para falar com o seu público, sem necessariamente ter uma interferência da nossa programação NET. É óbvio, nós temos um departamento de programação de apoio à rede, onde naturalmente em conjunto nós discutimos o melhor posicionamento de break, o melhor posicionamento do quadro, né? Discutimos isso com a emissora, uma estratégia regional de acordo com a sua concorrência, mas nunca interferimos na linha editorial da emissora regional, porque ela sabe se comunicar, ela sabe que tema abordar e que momento é o melhor para ela abordar, seja questões políticas ou questões da sua própria sociedade. Então, esse tem sido o segredo do desempenho das nossas emissoras durante a sua janela local. E como é que tem sido, você que anda muito pelo país e conhece, né, esse posicionamento das afiliadas, e para a gente fazer uma comparação com a TV Gazeta do Acre. E agora eu quero vender o nosso peixe aqui. Como é que é a sua impressão da região norte, daqui do nosso estado, com a estrutura da TV Gazeta? Basicamente a abertura local ela é a mesma, né? Antes do Fala Brasil, as emissoras exploram o seu mercado com um programa dinâmico de jornalismo, óbvio, né? A cidade acordando, você tem que mostrar o que aconteceu na madrugada, que foi relevante no dia anterior e já comunicar à população. Cada vez mais a população acorda cedo. E muitos têm o hábito ainda de ver a televisão na parte da manhã como se ela estivesse ouvindo uma emissora de rádio. Então você tem que ser dinâmico, os seus VTs têm que ser VTs curtos, você tem que estar ao vivo, presente, dando clima, dando trânsito, dependente do tamanho da cidade, dependente do tamanho do seu mercado, as pessoas querem saber o que está acontecendo ali debaixo da janela delas. Então isso é peculiar a qualquer mercado. Obviamente que na faixa do meio-dia, assim que acaba hoje em dia, você tem aí uma ampla abertura para aí sim você explorar esse horário local e no fim da tarde, com o seu jornalismo local, é onde começa a entrega para a programação NET no prime time. Então nós não temos muitos segredos em relação a diferentes regiões e diferentes estados. Agora, óbvio que a parte estrutural, algumas emissoras têm muito mais equipes para apurar o que acontece dentro da sua praça e trazer um número de matérias maiores. Outras já preferem utilizar um sistema de fibra que nós temos chamado Reconnect, onde que é permitido ter uma troca de conteúdo regional, que é o que acontece muito no Nordeste. Todas as 10 emissoras nos 9 estados, elas estão interligadas através de uma rede de fibra, em que a Bahia pode dar notícias
da noite anterior, do dia anterior de Fortaleza. Fortaleza pode fazer isso de João Pessoa. João Pessoa pode também noticiar Alagoas. Elas são muito próximas, né? Tem isso, sempre muito coladinhas. Essa região que é muito dinâmica no aspecto do jornalismo. Mas eu quero fechar, André, falando do futuro da TV Record. A gente sabe que a TV está investindo, está contratando, está criando novos produtos. Isso. E assim, eu acho que a meta é chegar à liderança absoluta. Exemplo do desempenho local aqui, né? Isso só aumenta a nossa obrigação de termos que entregar uma programação net mais competitiva. Isso já acontece em todos os gêneros, seja no jornalismo, na teledramaturgia. Os nossos produtos de teledramaturgia são premiadíssimos hoje, tem a aprovação do telespectador, e a prova disso são os próprios anunciantes. Você vê 100% dos anunciantes da nossa principal concorrente, eles anunciam hoje no nosso conteúdo também. Agora, o nosso grande desafio, a nossa grande modernidade, o grande passo que nós estamos dando, isso já aconteceu em São Paulo e a partir de novembro de 2018 vai acontecer aqui, é a migração do analógico para o digital. Ou seja, você hoje transmite os dois sinais, naturalmente. Né? A pessoa está nos assistindo agora, ela tem o sinal analógico, ela tem o sinal digital. Mas a partir de novembro, esse sinal analógico ele será totalmente cortado, ele será cancelado. E a única forma de transmissão, seja para as grandes capitais e posteriormente para as menores cidades, será o sinal digital com qualidade de imagem, de áudio, gratuito, sem necessário que a pessoa tenha que pagar um pacote de Pay TV, ok? Para ela ter a qualidade digital em seu domicílio. André Dias, diretor de afiliadas da Rede Record, conversando aqui com a gente. Obrigado pela vinda, André. Eu que agradeço. O Gazeta Entrevista faz um intervalo, daqui a pouco a gente volta. É só um instante, até já.